passado. Olá, estamos começando o Viva Mais, o seu programa de saúde, Estamos aqui também com o pessoal da live, o pessoal do Instagram do Miguel. Sejam bem-vindos, o pessoal do Facebook aqui do programa Viva Mais. Se você ainda não está no nosso Facebook, nos adicione. Se você não está inscrito ainda no canal do YouTube, acessa lá o YouTube e se inscreva no nosso canal. Tem mais de 600 programas gravados e a gente tem tentado atualizar com entrevistas legais. Esse fim de semana eu vou estar dando palestra no Congresso da BOS e vai ter muita gente legal, vai ter médicos, vai ter gente de fora. O que é a BOS, por favor? Associação Brasileira de Ozonioterapia. Eu vou estar lá dando uma palestra e vão ter palestrantes maravilhosos e vai ter muita novidade e eu vou estar gravando muita live lá para vocês. E hoje eu não posso deixar de dizer, os médicos hoje não podem falar muito ainda, mas hoje podem, né? Pode falar o que quiser, né, Miguel? A gente tem liberdade de expressão no nosso país ainda, né? Hoje no Senado teve uma audiência para falar sobre a liberação de ozônio nos postos de saúde. E foi um show, Miguel, foi um show. Que os dentistas, graças ao Conselho Federal de Odontologia, ao CFO, já estão habilitados a usar. Há 2 anos, desde 2015. Isso é uma técnica nova, não é verdade? Tem mais de 100 anos no mundo de estudo todo. comprovado. É coisa nova. São feitos mais de 7 milhões de tratamento de ozonioterapia na Alemanha por ano. São feitos mais de 10 milhões de tratamento de ozonioterapia no mundo por ano. É uma técnica que tem mais de 100 anos de estudo comprovado, né? Tem estudos duplo cego randomizados, não é qualquer estudo, e está lá tudo no PubMed, né? Quem tem dúvida pode ver, pode assistir. O colega médico urubu de plantão, processa o CFO, tá? Não, em vez de tá ficar me enchendo o eu. saco, não sou eu que estou falando de ozônio não, tá? Eu sou uso em mim Paula. porque eu posso usar o que eu quiser. Mas faz o seguinte, processa o CFO porque o CFO liberou para os dentistas fazerem uso. Tá, então deixa eu só contar um pouquinho da sessão de hoje, que foi maravilhosa, Miguel. O Carlos Braga, que já esteve aqui no nosso programa contando o caso dele, que ele teve câncer, teve uma mucosite, né? Não, ele teve uma candidíase. E ele não... O alemão está te pegando, o alemão não é austríaco. Ele teve uma candidíase e ele estava morrendo no hospital há 11 dias, já perdendo 1 quilo por dia, e o médico mandou ele para casa e ele curou a candidíase tomando água de ozônio, né? Porque o ozônio, ele é bactericida, ele é virucida, ele é fungicida. Mas pera aí de novo, tá? É a dentista falando, tá? Eu tenho que dizer que é experimental, então... Não é experimental, tanto é, e eu gostaria... duas coisas que eu quero falar. Então, ele terminou o discurso dele dizendo, foi emocionante, eu até chorei, né? Porque foi muito legal o depoimento dele hoje no Senado, e ele terminou dizendo assim, né? Ele citou cada um dos senadores que estavam na mesa ali, que iam julgar, e disse assim, olha, senadores, quem está numa cama de hospital morrendo de câncer não quer ter razão, quer viver. Foi lindo. E a Maria Emília também deu show. E quando eu estava falando... Maria Emília é a presidente da BOS. Que já esteve conosco, né? Vocês assistiram sábado passado a entrevista com ela e com a Ana Carolina. Orgulho, minha filha, que é coordenadora da BOS, também da odontologia. E quando tinha uma médica do CRM falando, ela falou, não, porque essa terapia experimental, um senador levantou a mão e disse assim, doutora, se tem mais... Eu vou fazer uma pergunta de leigo. Se tem mais de 100 anos de estudo, a gente pode chamar de terapia experimental? Foi muito bom. Estava maravilhoso. Amanhã, às 9 horas da manhã, vai ser votado, né? Então, pessoal, por favor, todo mundo torce muito aí, vai dar tudo certo. Para ser liberado nos postos de saúde, para todo mundo ter acesso à ozonioterapia, Cuba é usado nos postos de saúde. Todo mundo fala da medicina de Cuba, né? Eu só queria fazer uma parte aí, Ana. Eu estou fazendo uma especialização junto com a filha mais nova, Sadi, que foi tua aluna também, de acupuntura. Quando nós nos formamos, o Sadi se formou 1 ano na minha frente, apesar de ser mais novo do que eu, né? Da turma do meu R2 de cirurgia geral, o Chico, né? Zé Francisco Goliva Dias. A gente se dava bem porque na época só tinha medicina na Católica, não tinha outras coisas, né? Quando a gente se formou, a acupuntura não era reconhecida como medicina. Ela foi reconhecida em 11 de agosto de 1995. Hoje em dia é uma especialidade médica e eu estou fazendo uma especialização com a filha. Depois que foi reconhecida, agora querem que só o médico faça. Legal, né? Foi a última classe a reconhecer a acupuntura. A enfermeira fazia, o dentista tem uma dentista especialização. fazia, né? O fisioterapeuta fazia. Daí, depois foi reconhecida, agora só ato médico, agora só o médico pode fazer.
eu não tenho a menor dúvida que vai acontecer a mesma coisa com o ozônio. Não vai demorar. Mas não quero nem saber, porque a odontologia não vive sem ozônio. Eu quero só ver essa turma que fica, como eu digo, urubu de plantão, que não estuda, não evolui, né? E só critica, porque tu sabe que quem mais processa médico e dentista é médico e dentista, né? Não é o paciente. É o chato que não tem paciente, fica olhando para ver o que ele pode fazer para incomodar quem trabalha e quem estuda. Eu quero ver o que vão falar depois que for liberado. Bom, enfim, estava maravilhoso, vamos torcer para que dê tudo certo e vamos dar as boas-vindas para o Dr. Sadi Selami, que é um prazer de ter aqui, Sadi. A gente só precisava contar as novidades de hoje, porque para mim é uma glória, eu sou assim, ó, uma apaixonada por ozônio, preciso te contar isso, até banho com água de ozônio eu tomo. Minha banheira tem um aparelhinho que eu ligo lá, o ozônio, encho minha banheira de ozônio e tomo banho de ozônio, porque eu sei que faz bem, é bactericida, fungicida. Então, enfim. Então, para te ver como eu sou apaixonada, né? E a Filozon é uma das parceiras do nosso programa, né, Miguel? Que é o único aparelho de ozonioterapia que é liberado pela Anvisa. Então, isso é outra anomalia, né? A Anvisa libera, todo mundo pode usar eu como médico e dizer que é experimental. É para matar. Mas né? não é experimental nada, tem mais 100 anos de estudo comprovado. Isso quem está falando sou eu, Ana Paula. Tá? E também agradecer a Latábua, o Eduardo que nos dá esses móveis maravilhosos, a Graça Brenner que está com uma amostra linda da Elite. Vocês têm que ir lá na Mostra Elite, a parte mais linda é a da Graça Brenner, a nossa arquiteta maravilhosa. A Boutique dos Lustres que nos dá essas luminárias maravilhosas. O Império Persa, que sempre nos empresta esses tapetes maravilhosos. E o Zafari, né? Onde economizar é comprar bem. Tu viu como nós estamos cheios de parceiro? E a Bela Artes Persianas, que esse cenário lindo, tá vindo as almofadas, as mantas. Sadi, a última vez que tu veio não estava tão lindo o nosso cenário, né? Tá chiquetésimo isso aqui, puxa vida, cada vez melhor. É que para receber gente chique que nem tu, a gente está cada vez se aprimorando mais, melhorando mais o programa. Tá muito bom, muito obrigado. Sadi é simples, então eu já estava assim, ó, sofrendo de abstinência sem a tua presença. Pois é, eu estava vendo falar em 600 programas, provavelmente eu tive em 10% deles aqui. Até mais. Alguns eu já estive, né? Eu vou te dizer uma coisa. Você já é parte do nosso programa. Como tu conhece o assunto que tu vem falar, e essa é uma coisa que a gente se preocupa, é trazer quem realmente faz a especialidade. É muito solicitado que a gente traga aí, tá? Claro. E tu sabe que tem um retorno grande, né? Sim, o pessoal adora, né? Tá? E para mim sempre é um prazer, né, Miguel, poder ver o programa, porque eu sempre digo, né, esse programa tem uma grande característica. Podemos discordar num monte de coisa, né? Essa questão que vocês estavam comentando em relação ao ozônio, eu não tenho conhecimento, então não posso opinar sobre isso. Realmente eu concordo contigo, a gente não pode fechar os olhos para as novidades, eu acho que tem que se experimentar e uma vez estando cientificamente respaldado, comprovado, que é isso, né? Vamos usar. Mas o grande privilégio desse programa, né, é que a gente tem tempo para falar. Né? Eu já tive em outros programas, vários, a gente tem 2 minutos e tu tem que dar uma pílula de informação. Né? E aqui não, aqui a gente senta, relaxa, entra em intervalo, sai em intervalo, e a gente pode discutir bastante com profundidade sobre os assuntos. O que eu acho que é muito proveitoso para a audiência. Dá uma aula para nós, Sadi, é uma delícia. A gente tenta. Hoje eu até falei que tu virias, olha, nós estamos gravando uma live e o celular estava ligado. Eventualmente ele vai tocar por causa da live, né? E é o celular do Miguel, com certeza, o Miguel está que é médico e é cirurgião, tem que estar com o celular ligado para os seus pacientes, né? Exato. Faz parte. E uma pergunta que a gente tem se feito, e é um comentário que a gente escuta bastante, então já podia começar com essa pergunta. A questão da cera no ouvido, Sadi. Quem tem cera no ouvido deve ir de tempos em tempos tirar. Tem pessoas que têm mais que outras e essas pessoas devem ir tirar no consultório. Porque a gente escuta muito paciente dizer assim, tá na hora de eu ir lá tirar minha cera do ouvido. É normal. É bom pegar o cotonete, ficar fungando. É bom pro otorrino, né? É bom pro otorrino. Porque vai arranjar bastante serviço pro otorrino, né? Eu sempre digo, se a cabeça do cotonete desaparecer dentro do ouvido, ele foi longe demais. Então, assim, nas circunvoluções do pavilhão auricular... Se não voltar, pior ainda, né? Pior ainda. Ficar trancada lá, como não raramente só ia acontecer, né? Porque é uma sensação prazerosa, aparentemente, a manipulação do conduto auditivo externo, né? Com o cotonete e com a mais variado, digamos assim, fontes de coçadura. A mais, digamos assim, popular delas, Miguel, é a agulha de crochê, porque ela tem aquele ganchinho. Coloca, né, uma agulha de crochê na orelha? O pessoal tem as suas agulhinhas de crochê simplesmente para manipular o ouvido.
A verdade é a seguinte, voltando à tua questão, a cera. A cera é uma produção normal do organismo, né? Existem glândulas sebáceas na pele do conduto auditivo externo, no seu terço lateral, que tem, né, como função produzir, né, a cera, entre aspas, que tem um teor ácido importante, forra a pele do conduto auditivo externo, diminuindo então a estimulação de agentes externos e também como mecanismo de proteção. Então, se forma, é bom. Às vezes ou forma demais ou elimina de menos, né? Às vezes vocês têm alguns pacientes têm um pavilhão, um conduto auditivo mais estreito, né? Ou ele tem uma produção maior pelo tipo de pele, ou tem um eczema que acumula junto, né, por descamação epitelial. Isso acaba formando um plug, né, na entrada do conduto auditivo externo. E quando esse plug ocupa 100% da abertura do conduto, o indivíduo sente o que a gente chama de plenitude auricular, autofonia, hipoacusia de condução, ou seja, uma sensação muito chata. Todos vocês já devem ter sentido isso, por exemplo, na descida do avião, quando sente aquela pressão e aquela surdez de condução que a gente sente, e é uma coisa muito chata e que, obviamente, deve ser atendida. Não precisa haver uma obsessão em relação à limpeza do conduto auditivo externo. Às vezes só a limpeza externa do cotonete resolve. Quando não é suficiente, aí a gente estimula que realmente vá ao otorrino, porque a gente faz essa limpeza sob controle total. Tipo uma vez por ano? Alguns pacientes até mais do que isso, Ana. Eu tenho pacientes que eu sei todos eles pelo nome, que eles vão lá no consultório de 3 em 3 meses, porque a anatomia e a fisiologia do conduto predispõem aquilo. Então a gente aspira, eu sempre digo, é a melhor consulta que existe a remoção de cera, né? Eu gosto que os meus pacientes, já são meus amigos, marcam no final do expediente, quando a gente está meio cansado, não quer nem pensar muito, tu vai lá, porque é uma coisa que nos dá prazer de fazer e o paciente sai muito contente, né? Porque resolve na hora, quando tu remove o tampão. É interessante, o pessoal acha que ficou água dentro do ouvido, né? Ficou água no meu ouvido porque eu mergulhei e saí, ficou água. O que acontece? A água que entra no ouvido normalmente sai. É que se tu tem um tampão de cerume que ocupa 90% do conduto auditivo externo, esses 10% de luz é suficiente para tu ter uma audição plena, tu ouve normal. Quando tu dá um mergulho, né, entra água e absorve o tampão, ou melhor, o tampão absorve a água, esse bolo de cerume, e ele expande. Então, de 90% tu vai para 100% de obstrução, e aí o indivíduo, ficou água. Não, é o que o teu tampão expandiu. Aí tu vai no consultório e a gente tira, nossa, como é que formou isso tudo agora? Não formou, ele estava lá. Ele só expandiu com a água. É normal, então, mesmo em quem não tem esse tipo de queixa, se for fazer uma limpeza, vai ser bastante coisa. Tem pacientes assim que tu não tem, o que eu digo, um pingo de cera, né? E que a gente examina várias vezes e não acumula. Agora, eu te digo uma coisa, o ouvido saudável, normalmente algum grau de cerume tu vai ter. O ouvido com secreção, com otorreia, com infecção, não tem. Então é mais bom do que mal, com certeza. Com infecção normalmente não tem cera. Se tu tem a otorreia, não tem. A otorreia o que é? A saída de secreção através do conduto auditivo. Normalmente isso lava o cerume e não forma. Então, um ouvido que está meio inflamado, ele não produz grandes quantidades de cerume. O ouvido sadio produz. E alguns acumulam. O que é mais comum nessa época, Serginho? Na primavera agora, a rinite alérgica, né? Aqui no nosso estado. No resto do Brasil não é tanto. Porque existe 2 tipos de rinite alérgica, né? A rinite alérgica nós chamamos de perene, que são aqueles antígenos mais ambientais, poeira doméstica, são antígenos que são mais difíceis da gente remover do ambiente. E o que o americano chama de hay fever, né, que é a rinite alérgica sazonal, que normalmente é a pólen. Febre do feno, aquela, né? Exatamente. É que é um nome inadequado, porque nem causa febre e o feno não é alergênico, mas o nome é esse, né, hay fever. Então, assim, na primavera, no Rio Grande do Sul, pela vegetação polínica, né, não fluorescente, a gente, assim, principalmente para essa região que vai para a Vacaria, para a Serra, tem uma polinização intensa. Então o pessoal se ataca muito de rinite alérgica, esse pessoal que tem a rinite sazonal. Que é bom, porque a gente concentra o tratamento na primavera e normalmente eles entram no verão razoavelmente bem. Um outro problema é a entrada nas casas da praia, que ficam fechadas o ano inteiro por causa do fungo, não é? Então são algumas coisas que a gente acaba coordenando bem, mas eu te diria que em primavera é a estação de rinite alérgica. Infecção não tão frequente? Não tão frequente. A época das infecções mesmo é final do outono, início do inverno. Esse né? pessoal que tem rinite de repetição, Sadi,
ele tem mais facilidade de fazer a infecção ou não? A rinite sim, porque o que acontece? A rinite, pelo que o nome fala, é it, né? Ou seja, um processo inflamatório, no mínimo, pode ser infeccioso ou não. E normalmente o indivíduo que está com um ataque de rinite, ele congestiona o nariz. Então ele fica congestionado. Então, estou congestionado, está falando pelo nariz, está com uma rinolaria fechada, que a gente chama. E todos os seios paranasais, eles drenam para o nariz, através de aberturas e canais. E a patência desses canais é fundamental para a saúde do seio paranasal, para que ele mantenha ar lá dentro. Com a obstrução, né, com a congestão, há fechamento desses canais e aí a drenagem é dificultada, a aeração é dificultada e a chance de infecção é bem mais frequente. Bom, então nós vamos para um comercialzinho rápido, você não saia, daí a gente já está voltando. O pessoal da live, a gente já volta. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Cátia Itápia, especialista em endodontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, se você está nos acessando agora, nós estamos hoje com o nosso entrevistado que já faz parte do programa, Dr. Nosso Sadi professor Celame, preferido de otorrinolaringologia. que foi colega de faculdade. O Sadi, como eu já disse, ele é da turma do meu R2 de cirurgia geral, que é um baita de um amigo, né? Hoje vice-prefeito vice-prefeito, né, de TAPS, né? É. A gente brigou um monte na época da residência, mas ele botou o nome do filho dele de Miguel. De Miguel, isso mesmo. Então, o Sadi é professor, tem mestrado em otorrino, né, Sadi? Mestrado, doutorado, pós-doutorado. Se Deus quiser, agora no final do ano, se eu passar na seleção, vou a titular da URGS. Né? Ah, é? 23 de novembro, rezem por mim. Que maravilha, cara. Mas o pessoal vai estar muito bem suprido ali de professor, tá? O Sadi, além de ser um excelente profissional... Tem que rezar pela URGS para te passar. Vamos ver.
Mas a gente, no primeiro bloco, falou em algumas coisas, é óbvio, sobre otorrinolaringologia, né? E nessa época de verão, agora, quais são as infecções mais comuns? No verão, o mais comum são as otites externas, que nós chamamos. O que é otite externa? É o processo inflamatório na pele do conduto auditivo externo, que é aquele local onde tu põe o cotonete, né? Que não deveria... Dá aquela coçourinha gostosa, o cara fica esmirilhando até... E dói, né? Dor de ouvido Talvez olha, não sei qual que é pior, se é dor de dente ou dor de ouvido. No ranking das dores, a dor de ouvido entra em terceiro ou quarto. Parece que tem a cólica biliar, parece que é uma dor impressionante, a cefaleia cólica renal. Do AVC, a cólica renal, e a otalgia, ela pareia ali, principalmente da orelha externa, da orelha média também, mas da orelha externa por quê? Porque a pele... Primeiro, a orelha é extremamente rica de terminações nervosas, né? Então, assim, se tu pega um espaço desse tamanho, você tem representação ali do 10º par craniano, do 9º, do 7º, do 5º e o simpático cervical. Todos estão representados ali. Por isso que a orelha dá tanto que a gente chama de otalgias reflexas. Mas às vezes o problema é no dente, o paciente refere dor de ouvido. Às vezes o problema é muito comum de ATM e o paciente vem com finetada dentro do ouvido. Às vezes ele tem um problema no seio piriforme, na laringe, que nem um ex-presidente nosso tinha, e apareceu com dor de ouvido. Um ex-presidente bastante enrolado, por sinal. Isso. Tomara continue enrolando. Tomara. Mas resolveram o problema. A otorrino resolveu o problema dele. Diz que Deus está fazendo a parte, os médicos não colaboram. Mas, de qualquer maneira, fechado parênteses, então, é uma região extremamente inervada e a pele do conduto auditivo externo é praticamente desprovida de tecido celular subcutâneo, de gordura embaixo. Então, ela é sobre o osso, é pele e osso. Então, quando tu gera um processo inflamatório ali, ele agride diretamente as terminações nervosas que estão sob o periósteo, sob a pele, e isso tem uma repercussão clínica como dor muito exacerbada. E é mais comum no verão por quê? A otite externa, do tímpano para fora, diferente da otite média, que é do tímpano para dentro, que está relacionado com o resfriado. Por conseguinte, é mais de inverno. Porque nessa época do ano o pessoal toma banho de piscina, toma banho de mar, toma banho de sanga, rio, contamina de tanque. fora para dentro. Umedece o conduto auditivo externo, muda o pH, cria desconforto, leva à manipulação e aí é a instalação da infecção. E o quadro clínico é muito comum, assim, o paciente vai para a praia. Me lembro, quando eu fazia plantão no pronto-socorro, Miguel, chegava no domingo de noite, era um inferno. O pessoal vindo da praia vinha direto para o pronto-socorro com a orelha, que às vezes tu não consegue nem enxergar através do conduto auditivo de tão edemaciado que ele está. É muito doloroso. Talvez seja a campeã, né, das infecções da área Tem alguma coisa verão. que a gente pode fazer quando está nesse quadro agudo para aliviar um pouco a dor até chegar no otorrino? Tem, né? É uma excelente pergunta, né? Não só nessa situação, como a gente vê muitas vezes os pacientes, crianças com dor de ouvido, e chegam com as mais diferentes soluções aplicadas no conduto auditivo externo. Porque tem mãe que bota azeite quente. Qual é o benefício do azeite quente? É o calor. Então, assim, aplique calor, tudo bem, calor não passa... Não precisa colocar dentro, Não precisa dentro, porque o que acontece? Aquela coloca lá dentro, quente, né? Ainda atrapalha mais a visão do otorrino. Às vezes, até... Não, sempre teve uma campeã, como é que foi? Usou um álcool, não, o azeite com dipirona, Miguel. A criança estava com febre também, então assim, o azeite para dor e a dipirona para febre. Local no conduto auditivo externo. Farmacologicamente até fazia algum sentido, né? Mas a via de administração era inadequada. Eles fazem isso em gengiva. A pessoa está com dor, eles grudam um AS na gengiva, quer dizer, ainda queima, Deve né? arder para burro, né? Não, ainda queima. Então assim, nunca coloquem, então fica bem o aviso, nunca coloquem nada dentro do ouvido e nunca coloquem nada em cima da gengiva. Tá com dor, coloca calor perto do ouvido, é isso, né? Calor, uma bolsinha morna, né? Não vai botar uma bolsa de água quente, muito quente que queima, ou uma toalha passada, aplica. E um analgésico enquanto não chega no otorrino. Mas o analgésico é via oral. Mas se tu fizesse uma pergunta, pegando o teu gancho, assim, mas dá para prevenir isso? Às vezes sim. Então tem pacientes que têm predisposição à infecção. Tem um tampãozinho que se usa para entrar na piscina, né? Ou pode usar o tampão, ou às vezes até mais simples, Miguel. A gente às vezes recomenda uma mistura de álcool etílico e ácido acético, que simplesmente é álcool e vinagre branco, né? Numa mistura de 10:1. E depois... Tá, o que a gente põe 10, o que a gente põe 1? 10 de álcool, 1 de vinagre. Esse é tanto, 1, né? Ácido acético, que é o vinagre branco. E o álcool etílico, esse 90 de farmácia. Faz uma misturinha,
depois do banho, quando tomo, se não tiver uma perfuração timpânica, né, a maioria das pessoas não tem, aí tu aplica aquela gota, porque ela acidifica o conduto auditivo externo, diminui a propagação de bactérias ali e, teoricamente, ajuda. Né? Nossa, isso é uma baita de uma dica. 10:1 é pegar uma seringuinha de 10 ml, Isso. tu coloca 10 ml de vinagre, não é isso? Não, Não, de álcool. 9 de álcool 9 de álcool e 0,5 a 1 de vinagre. Bom. Se estiver esperando, se teu ouvido estiver cheirando muita salada, é porque tem muito vinagre, diminui, aumenta a concentração de álcool. Então, um vinagrezinho branco. Pode mandar fazer na farmácia também, O Vitor vai adorar essa etílico receita. e ácido acético. O Vitor ia adorar essa receita. Sabe que na medicina chinesa e na acupuntura tem gente que só faz auriculopuntura, né? De tão enervada que é, como o Sadi falou. Né? Tem uma representação. Eu não estou falando ciências ocultas e letras apagadas aqui, não, tá? Acupuntura e auriculopuntura é uma especialidade médica. Eu sei que outras áreas também fazem, mas hoje em dia é reconhecido como especialidade, com título de especialista. E se faz a auriculopuntura justamente porque pela quantidade de inervação que tem nessa região. Então tu imagina a dor que a pessoa Por exemplo, Miguel, sentir. quando a gente aspira um ouvido, ou quando limpa o conduto auditivo externo, é muito comum tu despertar um reflexo vagal, o paciente começa a tossir. Ele começa, durante a manipulação, ele tosse, porque estimula o nervo vago, que é o 10º par craniano, que é o mesmo nervo responsável pela tosse. Então isso é super comum. É muito interessante, viu? A gente tem assim, ó, no curso de acupuntura, tem aulas específicas só de auriculopuntura, e é impressionante como bem feita, e o pessoal que está lá faz há mais de 30 anos, os professores ali, né? Quando bem feita, tu vê sedar e tu vê resolver o problema na hora, assim. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, virar o entrevistador. A acupuntura para articulação temporomandibular tem sido usado? Excelente. Excelente. A gente E pega o ozônio muito caso lá. é maravilhoso. Não, o ozônio já faz parte da odontologia. Ozônio, né? então deixa eu dar essa... Já Eles que fazem nós estamos falando de aplicação articulação. local ali de ozônio. Ozônio, a aplicação de ozônio para ATM é Tu sensacional. tira na hora a dor. Sabe? Tira anti-inflamatório? na hora. Anti-inflamatório. Sabe que a nossa cirurgiã bucomaxilo da clínica, que tem doutorado, esses dias ela está grávida, ela chegou e disse, Ana, eu tô com uma dor na minha ATM, eu não estou suportando. E ela não faz ozônio ainda, né? Então ela chegou lá e disse, não, eu tô com muita dor na minha ATM. Eu disse, senta aqui que eu vou te aplicar ozônio. E ela me olhou assim, claro, ela ainda não faz, então ainda existe essa dúvida, né? Em quem ainda não faz. Aí eu disse, senta aqui. Sadi, é uma aplicaçãozinha pequena, 3 ml de ozônio ali, 20 gramas, apliquei aqui. Ela olhou para mim e disse assim, tu botou anestésico? Eu disse, não. Tu tira na hora. Passou a dor. Eu disse, mas é na hora. Passa a dor na hora. Então, assim, claro que são algumas aplicações, né? A gente fez a primeira, na primeira já passa a dor. Como qualquer anti-inflamatório. Tu resolve na hora, mas se o processo continuar... A gente vai fazer tem mais que fazer algumas outras aplicações. aplicações. Mas é impressionante o eu efeito sou do ozônio em paciente ATM. de ozônio, como eu digo. Eu não posso dizer que como médico é uma terapia ainda reconhecida, porque por Conselho Federal de Medicina é tido como experimental. Aqui no Brasil, né? Mas aqui no Brasil. No resto do mundo todo é que São nós somos feitos mais de 10 milhões de terapias de que nós ozonioterapia somos no mais mundo. inteligentes aqui no Brasil. Até nos Estados Unidos tem mais de 30 estados que já usam, né? E eu sou paciente. Eu, como paciente, posso usar o que eu quiser. Né? Sadi, fazem funciona 2 muito bem. anos que eu não uso mais antibiótico. Não precisei mais de anti-inflamatório. Dentista usa, por exemplo, Sadi, porque os canais do dente, na verdade, os que eles conseguem tratar são os canais grandes. Mas tem trabalhos mostrando que cada dente tem mais de 5 quilômetros de canalzinho, de canalículos, que o dentista não consegue chegar lá. A gente não tem acesso. Tu não tem acesso. Então, com gás ozônio, tu consegue chegar na Tu região. mata, então aí tu não tem mais aquela O problema é ter deixado o germe ali, né? infecção secundária, entendeu? Que o tratamento de canal daria. Mas nós vamos chegar lá. Uma hora o pessoal vai se dar conta que no mundo inteiro usa, por que nós não podemos Não, usar? amanhã é a votação, amanhã há de dar tudo certo, de dar a votação. Eu acho que e a ozonioterapia quem tem vai se tornar interesse, de repente, regulamentada né, na medicina. mande para o Senado aí o seu à parte. Tem muita gente que já experimentou. Gente, né? se vocês tiverem curiosidade, acessem o pessoal da live, entrem ali no Viva Mais, no Facebook do Viva Mais. Eu postei vários depoimentos de ozônio, bem legal. Não, tem um depoimento, eu estava falando com o Sadi, que eu ia passar para ele, porque é um assunto interessante, né? Tem uma reportagem na Globo, do Bonner, dizendo assim, o Hospital de Clínicas de São Paulo descobre uma técnica para tratar a superbactéria. Que tem 100 anos de estudo. Ele Durante a entrevista, completa. o repórter chega e diz assim, não, ozônio que já se conhece há mais de 100 anos,
E daí mostra as placas de cultura de germe da superbactéria, da KPC, numa placa de agar, que é aquelas que a gente fazia na faculdade, né, para botar na estufa, semeada com superbactéria, numa se botou oxigênio, cresceu normal. Na outra se botou antibiótico, cresceu normal. Na outra se botou só ozônio. Aonde tinha só ozônio não cresceu nada. E pessoas dizendo que iam perder o pé, que estavam com superinfecção e que foram tratadas no Hospital de Clínicas de São Paulo. Isso é uma reportagem da Globo, do Bonner. É só você colocar Bonner, né? Ozônio e KPC, pronto. Vai ter então bota ozônio e Jornal Nacional, já aparece a reportagem. Mas vamos voltar para o assunto, né? Porque vamos assim, que esse assunto senão a gente não deixa... Estão me excluindo da discussão, porque eu não sei absolutamente nada de ozônio, mas eu acho que se é uma terapia que, assim, empiricamente tem se notado que funciona, obviamente os meios acadêmicos vão tratar de colocar essa nova terapia à prova. E realmente aí o resultado, se for positivo, meu Deus do céu, né? Eu acho que é um grande avanço. Mas é obviamente que deve haver os pioneiros, né? Às vezes a gente tem que testar as coisas e depois entra na dialética acadêmica, né? Do teste, da pesquisa e da aprovação. Teste e pesquisa já tem no mundo todo. Né? Infelizmente é só aqui que ainda a gente tem essa resistência. E na área médica. Pois é, para tu ver, nós passamos uma faculdade inteira e eu mesmo estou dentro do núcleo universitário e sou absolutamente neófito no assunto e não entendo. Né? Não, mas eu também era. Mas nós não tivemos isso na faculdade. Mas tu foi estudar, eu acho que a gente até deve procurar, antes de negar as coisas, acho que tem que se informar. Procurar, né? Eu consigo entender porque eu fazia a mesma coisa. Como a gente faz uma medicina muito direcionada, né? Uma medicina tradicional, né? Então eu trabalhei em UTI durante um tempo, né? UTI de tuberculose, depois UTI de queimados. Então a gente tem uma resistência, eu tinha uma resistência, eu consigo entender, porque eu fazia a mesma coisa. Né? Tu trabalhava até no São Pedro, lá, não trabalhava, Miguel? Trabalhei, aonde deu... Tu era atendente de enfermagem, não era verdade? O que não fez para pagar a faculdade? Lembro disso. Miguel chegava com uma jaqueta de motoqueira na faculdade, tinha passado a noite... A moto já tinha sido assim um upgrade, tá? Que eu ia de Calói 10 no início. Mas vamos deixar a gente podia falar agora da infecção o mestre do ouvido, falar, né? do ouvido médio, né? É a mesma coisa, a gente pode evitar da mesma maneira? Não, aí são patogênese diferente, né? Ou seja, patogênese, o que é a patogênese? Eu acho essa expressão maravilhosa do meu professor lá dos Estados Unidos, que é a jornada entre a etiologia e a patologia, o que causa e o que acontece. Então, essa jornada se chama patogênese. Né? Então, a patogênese da otite externa normalmente tem a ver com umidade, tem a ver com manipulação e acontece muito no verão. A patogênese da otite média é relacionada normalmente à obstrução de via aérea, à congestão nasal, fecha a tuba auditiva. O que é a tuba auditiva? É o canal que comunica a orelha média com o rinofaringe para manter a orelha média aerada. De novo, é mais ou menos parecido que nem os seios paranasais. Fechou a ventilação, diminui a drenagem, acúmulo de secreção e infecção. Então, a otite média é muito mais comum na faixa etária de 6 a 36 meses. Na verdade, quando eu fiz a minha tese de mestrado, eu dizia assim, que a otite média ela tem um pico de prevalência máxima dos 6 aos 36 meses e aí coadjuvado por um pico de menor amplitude entre os 4 e 7 anos. Por que acontecia isso? Não acontece mais. Dos 6 aos 36 meses, a criança tem aspectos intrínsecos que predispõem a otite média. Quais são esses aspectos? Primeiro, ele vai perdendo a imunidade passiva que recebeu da mãe e ainda não montou a sua defesa imunológica. Segundo, a tuba auditiva, que é esse canal, ele é mais plano, horizontal, mais largo e mais patente, ou seja, mais facilmente as secreções do rinofaringe chegam na orelha média. Mas isso se corrige com o crescimento. Só que aos 4 e 7 anos entrava um segundo grande fator de risco, que é a socialização. E as crianças começam a fazer infecções de vias aéreas superiores, vocês que têm filhos sabem bem disso. A escolinha. Mas hoje em dia a escolinha é mais cedo. Exatamente, acabou meu modelo que era super bonito, meu pico bimodal virou uma confusão, porque as crianças hoje com 1 ano de idade já estão na escolinha. Né? Mas então são fatores diferentes. E faixas etárias, a otite externa são todas as faixas etárias e a otite média é mais criança. Pode ter adulto também, mas é mais comum em crianças. Sabe, a gente tem visto umas gripes muito compridas agora. Muito extensas, mudou os vírus, mudou a bactéria, o que houve? Você tem notado isso? Tem. Tem aparecido gente mais doente por mais tempo? Tem mais doente
Bom, claro que tem... Mais sinusite. Tem esses quadros virais graves, né? Tipo H1N1, gripe A. Ainda tem acontecido muito disso? Esse ano eu confesso que eu não vi tanto. Eu não sei, essa é uma informação de consultório. Como meu consultório é um consultório agendado, eu não atendo no pronto atendimento. Então, provavelmente seja verdadeira essa minha informação, mas realmente eu não tenho visto tanto. Eu acho que a vacinação, os cuidados... Essas influenza B... Os vírus são inúmeros, né, que causam infecções de vias aéreas superiores, uns mais superficiais, outros mais agressivos. Então, tanto é que existe a diferença entre o resfriado, que o inglês chama de common cold, e a gripe, que ele chama de flu. São dois vírus diferentes, um adenovírus, o outro rinovírus. Um não trata, não faz nada, o outro, de repente, vai parar no hospital. Né? E são vírus mais agressivos, que esfoliam mais a mucosa, causam mais problemas, né? E às vezes até, dependendo do paciente, com fator de risco, pode até gerar complicações fatais. Mas, então assim, o que a gente tem notado muito, isso já há uns 3, 4 anos para cá, são pacientes que fazem episódios de infecção de vias aéreas superiores razoavelmente banais e ficam com sintomas respiratórios, principalmente tosse, durante 20, 30, 40 dias após o episódio. Então, se é um tipo especial de vírus, eu não sei, mas de qualquer maneira, isso que tem sido super comum e a gente vê bastante isso. O paciente fica com aquela tosse seca, irritativa e com seus exames, às vezes, absolutamente normais. Né? Eu tenho recebido, como eu trabalho muito com a cabeça também, né, pacientes com muita sinusite, mais do que normalmente a gente estava habituado a ver, né? A sinusite, tem várias causas, né? Está relacionada com alergia, está relacionada com infecção de vias aéreas superiores, está relacionada com a poluição ambiental. Então, assim, realmente a incidência e a prevalência de sinusite deve ter, nos últimos anos, no período industrializado, deve ter aumentado muito, né? E é um problema, né? É uma das infecções de vias aéreas superiores das mais prevalentes. Né? Agora, também tem muito mito nisso, né? Ou seja, um indivíduo que tem uma sinusite na vida, a partir dali, todo resfriado que ele pega, ele diz, minha sinusite. Não é bem assim. Né? Hoje mesmo, no Hospital de Clínicas, a gente estava vendo um artigo apresentado por um residente, mostrando que existe uma série de situações em que o paciente vai ao consultório, né? Já com o diagnóstico fechado de sinusite, que na verdade não é, né? Ou seja, existe um degradê de sintomas de via aérea superiores. O resfriado comum, a rinite alérgica, a gripe e a sinusite. Né? São condições muito parecidas e que às vezes, né, precisa de muito perspicácia para saber o que é um e o que é outro. Por que é importante? Especialista. Da importância de ir no especialista. Por que isso é importante? Porque às vezes a gente sabe que essas patologias, a rinite alérgica não é vírus nem bactéria. E vai ser tratado com antistamínico, com corticóide, com seja o que for. Os resfriados e as gripes são virais, ou seja, o antibiótico não funciona. Né? Não adianta eu encher o paciente, encharcar o paciente de antibiótico, que não vai funcionar. Muito antes, pelo contrário, eu vou criar resistência. E a infecção bacteriana, sim, aí, que seria a mais rara delas, mas obviamente não muito rara, aí sim, aí o arsenal terapêutico se associa com antibiótico terapia. Mas o que acontece? Ainda bem que hoje nas farmácias não vende antibiótico, porque na verdade o indivíduo teve uma sinusite, qualquer rinite, qualquer resfriado comum, ele vai lá e se entope de amoxicilina. Teve antibióticos que foram queimados, tipo a roxastromicina, desapareceu, a azitromicina está no mesmo caminho hoje, pelo uso abusivo. Né? A azitromicina dava para todo mundo, né? Para todo mundo. Além de fazer um dano hepático violento, se o cara tomar superdosagem. Né? Então, o antibiótico é um mal necessário, né? Às vezes. Mas a princípio é um mal necessário. Nós vamos fazer um intervalo, mas eu queria deixar no ar, essas vertigens, tem época mais frequente? Não tem época mais frequente? A gente pode... Vou pensar durante o intervalo. Vou pensar durante o intervalo a resposta. Já voltamos. Já vamos voltar falando. A plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar,
Quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Então, estamos indo para o último bloco, infelizmente, né? Quando a gente está entrevistando gente muito boa, passa correndo, a gente fica com vontade, a gente fica com aquele gostinho de quero mais. E a gente já quer agradecendo, né, o Eduardo Dalla Tábua, esses móveis maravilhosos que a gente adora, são lindos. A Boutique dos Lustres, obrigado, Marcos, pelos lustres maravilhosos, essas luminárias, né, que ele fez para o nosso programa. Agradecer a Romanza, a Graça Brenner, essa arquiteta querida que está fazendo, agora ela está lá na Elite, né, na Mostra Elite, ela está com o espaço mais lindo que tem na Mostra Elite é dela, um espaço externo com vista para o Guaíba. Vocês têm que ir lá ver o espaço da Graça Brenner na Mostra Elite. A gente vai estar lá jantando com ela provavelmente essa semana. Agradecer a Império Peça, a Gilá, muito obrigada. A Gilá sempre alcança os nossos tapetes. Às vezes eu me esqueço de avisar que vai ter gravação na terça e quando a gente vê a Gilá, dá um jeitinho de entregar os tapetes para nós. Gilá, muito obrigada, vocês são os amores conosco. E a Belas Artes Persianas, né? Esse cenário lindo, esse fundo de parede, ela está fazendo as almofadas, a manta do sofá. Agradecer o Zafari, né, que é sempre nosso parceiro desde o início do programa. Zafari, onde economizar é comprar bem sempre, o melhor supermercado do mundo é o nosso aqui do Sul. E a Filoson, que é o aparelho de ozônio que é liberado pela Anvisa, que é o melhor aparelho de ozônio que tem. Eu que uso ozônio, amo a melhor odontologia que tem, é odontologia com ozônio. E já convidar todo mundo, né? Por favor, acessem o nosso canal no YouTube, canal do programa Viva Mais. Se inscreva, você vai receber sempre que sair programa novo, live nova, entrevistas, novidades. Então, assine lá o nosso programa no YouTube. Se inscreva no Instagram. Nem precisa se inscrever, Doutora Ana Paula colocar. Sorrentino Delvaux. A gente vai adorar ter vocês lá também. O pessoal que está lá na live do Miguel, que está no programa. Então, entre lá no Instagram também, doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux. O meu é DR Miguel Sorrentino. O Miguel Sorrentino é o DR Miguel Sorrentino. E vamos continuar, que a gente parou numa parte muito legal, que todo mundo acha que tem nessa que é a danada da labirintite. Dizer que tem labirintite. Todo mundo diz assim, eu tenho labirintite. É verdade. Você que nem dizer que é nervoso, né? Todo mundo é nervoso. Não eu tem sou estresse, nervoso. eu sofro de estresse. Todo mundo tem estresse. Nessa vida, todo mundo tem Mas estresse. você já viu que, deve ser, claro que eu estou brincando, mas vários daquelas factoides que existiam quando nós éramos mais jovens, por exemplo, um indivíduo de lua, hoje ele é PMD, né? Ele é bipolar. É mais fácil dizer, né? Aquele que estava Tudo tem nome chique agora. na fossa é deprimido, né? A criança chata, pentelha, virou hiperativa, né? Ou seja, se deu rótulo para tudo, né? E todos os nomes chiques com Todos tratamento. É que é muito mais fácil, inclusive, esse negócio de ser bipolar, tu desculpa qualquer coisa, verdade, né? é verdade. O cara faz M de monte, não, é bipolar. É bipolar, né? né? Eu que eu estava numa fase X, agora estou na outra. É verdade. Mas, Ana, essa questão da labirintite é uma questão que vale a pena ser abordada. Porque isso a gente recebe. A labirintite é uma doença que virou um sintoma. Porque todo paciente que tem algum distúrbio do equilíbrio, ele já vem para o consultório com um diagnóstico pronto. A minha labirintite é a mesma coisa que a sinusite quando tem alguma dor de cabeça. Ah, minha sinusite. Não, a labirintite é quando qualquer distúrbio do equilíbrio, o paciente vai lá e se queixa. Olha, minha labirintite, eu estou com labirintite. Mais do que isso, né? Ele vem diagnosticado e tratado, às vezes, do serviço de eu estava emergência, tomando do posto de isso, saúde. isso e aquilo. Porque ele no Google, inclusive, né? Tem muita gente já no Não, e Google. tomando Pra coisa essa pesada, questão da né? labirintite. Não é coisa Labirintite, na verdade, é uma condição rara. Existe, claro que existe, um labirintite, uma infecção do labirinto.
né? E ela pode ser de dois tipos, uma labirintite que a gente chama de serosa, que é uma irritação viral, às vezes, e o indivíduo vai ter uma crise vertiginosa muito violenta, ou purulenta, se ela tiver uma infecção dentro do labirinto, que normalmente aniquila com a função labiríntica. E lembre-se, o labirinto é o outro nome que se dá para a orelha interna. A orelha tem 3 porções. A orelha externa, que é do tímpano para fora, que nós já abordamos nas otites externas. Então, nós vamos abordar as 3 infecções do ouvido. Da orelha média, que é onde tem os ossículos, né, o martelo, a bigorna e o estribo, que se comunica com o nariz através desse canal tubo auditivo, que nós temos as otites médias. E a orelha interna, que tem um compartimento anterior relacionado com a audição, que é a cóclea, e um compartimento posterior, que são 3 canais relacionados com o equilíbrio, que são os canais semicirculares relacionados ao equilíbrio. Então, a orelha interna atende o equilíbrio e a audição. E um processo inflamatório agudo ali, normalmente aniquila com a função do equilíbrio, daquele lado, e também a função auditiva. Existe uma série de doenças que causam... Na verdade, eu dou aula sobre isso, esse semestre D, inclusive, para a graduação, e eu abro com um guarda-chuva, dizendo assim, o termo tontura é um termo absolutamente amplo. E sob o manto de tontura se escondem em torno de 200 maneiras de expressar diferentes, que vai desde desequilíbrio, desvio na marcha, sensação de caminhar nas nuvens, sensação de cabeça vazia, de não pensar, e inclusive a sensação rotatória. A sensação rotatória, seja ela do meio ambiente em relação ao paciente ou vice-versa, do paciente em relação ao ambiente, se é no sentido horário ou anti-horário, para frente ou para trás, é irrelevante. A sensação rotatória define um sintoma que nós chamamos de vertigem, que é uma forma de tontura. Qual é a importância disso, Miguel? Uma vez que tu define vertigem, sensação rotatória, a causa vai estar no sistema labiríntico em até 85% das vezes. Ou seja, tu pega um mundo de possibilidades e canaliza para a orelha interna com uma chance de acerto de 85%. Mas é a vertigem típica, rotatória, que às vezes, quando muito intensa, aciona até o sistema nervoso autônomo, o paciente tem náusea, às vezes até pode vomitar. Quer dizer, para estar relacionado com o labirinto, ele tem que ter a sensação de rotação, é isso? Na grande maioria das vezes, e faço de novo, para dar um foco aqui no Miguel, como é que fala? Às vezes o paciente não expressa como é que é o sintoma, mas a mão dele explica, faz, né? Ele roda, né? E se rodou é vertigem, se é vertigem é labiríntico com uma grande chance de acerto. É claro que uma hemorragia cerebelar, um infarto cerebelar também se manifesta com vertigem incapacitante. Um quadro muito dramático, muito prolongado e grave. Mas a vertigem, de uma maneira geral, é a expressão de doenças labirínticas. E aí eu uso a expressão gauchesca que diz que vertigem é que nem tosa de porco. Muita gritaria e pouca lã. O sintoma é horrível, normalmente o paciente vai procurar a emergência porque acha que está morrendo, mas a origem do mal tem uma morbidade, até uma morbidade razoável, mortalidade muito baixa. Sim, né? Vai ter uma morbidade se estiver dirigindo, bater com o carro. O que é raro de acontecer, mas é verdade, né? Mas assusta muito. E ela pode acontecer de repente? A grande maioria das... Existem, assim, vertigens que ocorrem em segundos, vertigem que ocorre ao longo de horas e dias, né? A de segundo quase todo mundo tem, né? Num determinado momento da vida, é a causa mais comum de vertigem, que chama vertigem posicional paroxística benigna. O indivíduo está deitado, toca o alarme dele, ele vira para desligar o alarme e parece que o quarto vem junto, né? E ele toma um susto com aquilo. E aquilo se repete várias vezes ao longo do dia. Então, aquilo é um quadro super comum, a causa mais comum de vertigem. É vertigem, porque é a sensação rotatória. Posicional, porque tem uma posição específica. Paroxística, que quando vem são várias crises. E benigna, porque é autolimitada. Essa vertigem é confundida com problema de coluna. Por quê? Porque aparece quando o indivíduo vira, então ele tem bico de papagaio. Não, não tem nada. Isso é um sintoma. Horas. Aconteceu ali naquele momento. Isso tem como prevenir isso, não? Na verdade, isso é uma coisa quase metafísica, né? Esse aí normalmente eu não vou explicar exatamente o que acontece, mas são alguns cristais que dentro do ouvido eles se deslocam e a gente faz manobras no consultório para reposicionar esses cristais, manobra de Semon, manobra de Epley, e o indivíduo fica bom na hora, né? E claro, depois exercício, atividade física. Então essa é a vertigem de segundos, vertigem de minutos, né? De horas. A causa mais comum é uma doença que se chama doença de Meniere, que é uma doença labiríntica, que dá crise de vertigem, muito importante, que dura algumas horas, acompanhado de flutuação da audição, zumbido e pressão no ouvido.
E vários dias, e um dia ou mais, o protótipo seria o benigno, é a neuronite vestibular, que é uma inflamação do nervo auditivo, que tira o labirinto de funcionamento por algum tempo, o indivíduo vai ter uma crise vertiginosa violenta. Vai, que horror. E o primo nefasto dele são os problemas cerebelares, tipo um AVC cerebelar, né? Então mas são raros esses, né? As causas mais comuns são as ditas periféricas, que afetam lá o labirinto e não o sistema nervoso central. Tumores? Os tumores, Miguel, por exemplo, o tumor do nervo auditivo. Tá? Que o nervo auditivo, só para o pessoal entender, na verdade são 3 nervos. São o nervo coclear, que dá audição, que vai para o labirinto anterior, e 2 nervos que vão para o labirinto posterior, que é do equilíbrio, que é o vestibular superior e o vestibular inferior. Então são 3 nervos. Se tiver um tumor aqui, o que tu esperaria? Comprometimento da audição? Sim. Então uma perda progressiva unilateral. Isso chama atenção. Eu estou ficando surdo só de um ouvido, não é comum isso. O indivíduo fica mais velho, fica surdo dos 2. O indivíduo tem exposição ao ruído, fica surdo dos 2. O indivíduo com uma perda progressiva unilateral, abre o olho. E aí esperar-se-ia, né, de uma crise vertiginosa importante, não ocorre. E por que não ocorre? Porque o crescimento é lento. E à medida que tu vai disfuncionando o sistema nervoso central vai reagrupando forças e adaptando-se a essa nova situação. Então ele tem um desequilíbrio crônico, mas dificilmente uma vertigem típica, a menos que tu tenha uma hemorragia intratumoral muito grande e haja uma expansão rápida. Mas normalmente é mais desequilíbrio e perda auditiva unilateral progressiva com zumbido. Unilateral progressiva. Mas esse é um bom alerta, né? Começou a sentir perda auditiva de um lado só, vai ao otorrino imediatamente, né? Ana, são os que eu chamo de os sinais amarelos da especialidade. Por exemplo, perda progressiva unilateral, tá? Sangramento nasal em adolescente do sexo masculino. Às vezes, um tumor que se chama angiofibroma juvenil. Só dá em homens, só na adolescência e se expressa com hemorragia nasal. Coriza purulenta unilateral. É corpo estranho, né? O pessoal entope as crianças de antibiótico. Eu lá no pronto-socorro atendi horrores de crianças. Tu vai lá, tira um chumaço, um algodão, feijãozinho, feijão, uma espuma, uma bola, né? Uma espuma, aquelas bolinhas de isopor. Aí não tenta tirar a gente, por favor, corre no hospital, vai no otorrino. Não tenta tirar nada do corpo da criança. Sob visão, né? A visão direta. Mas porque às vezes é comum a mãe tentar tirar com pinça em casa também. Rinite de um lado só. É difícil, vai ter dos 2 lados. Por exemplo, outra luz vermelha, massas no pescoço, né? Principalmente em adulto que fuma e bebe, abre o olho, né? Às vezes pode ser expressão regional de uma doença maligna. Vocês lidam com problema de parótida ou fica pro cara de cabeça e pescoço? Se eu disser isso aqui, que é claro que o pessoal da cabeça e pescoço trabalha, mas a disciplina nossa, por exemplo, na universidade, é otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço. Então, na formação do Hospital de Clínicas, de vários serviços de otorrino do Brasil, a cabeça e pescoço faz parte. Lá nós temos hoje o Dr. Gerson Mas, o Dr. Manfrim, a doutora Daisy, né, que são cirurgiões de cabeça e pescoço com a formação básica deles de otorrino e cirurgia de cabeça e pescoço. Então a gente atende bastante parótida assim. Mas é claro, o nosso amigo Ricardo Creff e aquela turma de Santa Rita lá, que trabalham maravilhosamente bem também, mas com uma formação diferente. Eles advêm da cirurgia geral, os nossos vêm da otorrino. E é muito frequente lesão de parótida, não? A causa mais comum, aliás, super comum, ano passado teve uma epidemia, né, de parotidite. Eu estou te perguntando porque assim, eu vi algumas pessoas da nossa faixa etária com queixa de dor, né? E era uma parotidite mas e por cálculo. Acabou com o time do Grêmio o ano passado, o Cachumba, né? Que chama de parotidite epidêmica, que não é nem parotidite, é uma doença mais sistêmica, nem epidêmica, ela é endêmica. Mas vulga cachumba, né? Que é uma manifestação viral. Eu atendi assim ano passado um paciente com uma parotidite gigante. Uma epidemia o ano passado. E não era cachumba. Mas, bom, tu tem também cálculos de glândula salivar, né? E a parótida é muito comum. A submandibular é muito comum ter cálculo. Por quê? Porque ela drena contra a gravidade e o conteúdo da saliva da submandibular é um pouco mais diferente. Então, mais predisposto à formação de cálculo. Mas tem de parótida também. E aí, o que acontece? Incha a glândula rapidamente. E a dor é intensa, né? Porque tem uma cápsula, ele distende a cápsula. Distende a cápsula. A questão da cachumba também é importante, que o vírus da cachumba é um dos maiores causadores de surdez unilateral na infância, profunda. Uma série de crianças faz como complicação o vírus da cachumba surdez. Né? É super comum. Fora também... Pode fazer lesão facial também, né? Porque tu está passando ali.
lesão do facial, assim, como um quadro agudo de uma cachumba, assim, é muito... Não, mas um tumor de parótise. Ah, sim, aí sim. Tumores de lobo profundo, por exemplo, tu tem que dissecar através dos ramos do pé lancerinos, né, que é o facial aqui. E por mais cuidado que tu tenha, tu pode ter lesão de facial. Assim como a cirurgia de ouvido, né? Olha, infelizmente nosso tempo acabou. Já? Infelizmente, porque Mas faltou... isso é bom porque a gente pode trazer mais falar vezes, de né? zumbido. Olha, eu tinha perguntas para fazer de zumbido. Faltou tanto assunto, Sadinho. Zumbido é outro inferno, deve ser um inferno lá, né? Ainda bem que não perguntaram. Nós vamos ter que fazer um programa só de zumbido. Eu tenho... Nós vamos fazer um programa com bolinho e tudo para comemorar a titularidade. Perfeito. Quando é que nós vamos saber da titularidade? Final de novembro, se Deus quiser. Tá, tu manda para nós um aviso? Sim. Daí a gente já faz a comemoração. Nós vamos ter um programa de comemoração. Aí tu vai vir com a esposa e nós vamos fazer um programa de comemoração do Dr. Sadi, que, para a alegria da URGS, ele vai ser titular. Se Deus E quiser. nós vamos orar por ele, nós vamos orar pela URGS, porque vai ser pro bem da URGS, ele vai ser o titular. Bondade tua. Então, gente, a gente vai terminando, porque acabou o tempo, vamos estar torcendo, né? O pessoal da live, todo mundo orando aí com a gente, torcendo junto, que amanhã o ozônio vai se tornar um tratamento... Eu não sei se o pessoal pode mandar medicina? coisa para o Senado, né? Mas acho que podia, né? Podia. Quem, Então, gente, quem já façam foi isso. paciente, quem conhece, eu acho que tinha que mandar depoimento para o pessoal, de repente, ajudar ali, né? O pessoal da live, o pessoal que tem conhecimento, que pode, vamos estar fazendo torcida, campanha, quem pode ligar para senador, quem pode... Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, começa a votação. Vamos torcer que o ozônio se torne... Olha, a Maria Emília falou uma coisa tão bonita no final, ela chegou e disse assim, olha, tem as crianças que vão para o posto de saúde que morrem, ou que quase morrem por causa de uma desidratação, por causa de uma diarreia, com uma insuflação de ozônio retal estaria curado. Então, se a gente tem isso à disposição, por que não, né, gente? Em Cuba se faz isso, no mundo inteiro se faz. Vamos torcer que no Brasil se faça, na odontologia já se faz. Vamos fazer na medicina também. E a gente se encontra no próximo sábado, tá bom? Sempre bom estar com vocês.